Pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão, trazendo aqui as informações sobre o nosso glorioso que terminou a preparação visando a partida de amanhã, 16 horas no estádio Newton Santos contra a equipe do Fortaleza. E a nossa torcida fez a parte dela. Mais ou menos 20 mil ingressos já foram comercializados, pelo menos foi o que o Botafogo colocou na parte da tarde. Então eu espero aquele meu público de 25 mil pessoas que eu venho falando aqui, eu acredito que aconteça amanhã no estádio Newton Santos. O setor leste superior está praticamente esgotado, o setor oeste inferior também praticamente esgotado. Você tem ali alguns ingressos para os setores norte e também para o leste inferior. Eu então acredito amanhã em um bom público no estádio Newton Santos para a gente terminar a nossa temporada, né? O Botafogo tem ali seus objetivos, o seu principal é claro, conseguir a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Não dependemos apenas de nossas próprias forças, precisamos vencer. E no Maracanã, que aconteça um empate entre Fluminense e Bahia. Se tudo isso rolar, o Botafogo estará na fase de grupos da Copa Libertadores. Se isso não acontecer, o Botafogo vencer a equipe do Fortaleza, o alvinegro carioca vai depender de combinações na Copa do Brasil. Aí vai ter que ver, né, quem vai para ficar na quinta posição. Se o Fluminense vencer o seu jogo, o Fluminense termina na quinta posição e o Cruzeiro já está na quinta posição. E você tem em cada lado das chaves, né, da semifinal da Copa do Brasil, um lado o Cruzeiro e no outro o Fluminense. E com isso, se a final for Fluminense e Cruzeiro, no próximo final de semana, nós já teremos a notícia, né, se Botafogo, caso fique em sexto lugar, se também estará na fase de grupos da Copa Libertadores América. Aí vai depender de outras equipes. Então, mas amanhã é dentro de campo os jogadores fazerem as suas partes. O Botafogo tem que chegar e jogar bem. John Textor estará no estádio Newton Santos, o empresário norte-americano que já havia falado sobre isso na última vez que ele participou aqui de uma live no nosso canal, né? No final da entrevista ele disse que viria para o jogo contra o Fortaleza. Vamos ver o que o Textor vai falar amanhã, depois do jogo. E claro, né, o torcedor também quer saber em relação à continuidade do David Ancelotti ou não para a próxima temporada. E tudo isso a gente vai saber após a partida de amanhã. O Textor sempre concede entrevistas depois dos jogos do Botafogo e amanhã não deve ser diferente disso, né? O David Ancelotti deve participar da entrevista coletiva após o jogo e o John Textor, ao mesmo tempo ou pouco depois, deve também falar com a imprensa lá no estádio Newton Santos, né? Vamos torcer, né, que o John Textor traga boas novas, né, para os jogadores, para todos nós, porque a gente precisa de boas notícias, né? Chega de más notícias em relação ao Botafogo, chega de más notícias em relação ao nosso clube. A gente quer boas notícias e que o John Textor amanhã, que também vai ganhar a medalha Pedro Ernesto, junto com Tairo Arruda, Savarino, Marlon Freitas e Alexander Barbosa, pelos feitos que eles fizeram pelo Botafogo. Amanhã eles serão homenageados também no estádio Newton Santos. É que as coisas aconteçam de uma maneira positiva para o nosso time, né? Porque são muitas notícias ruins esse ano, né? O torcedor, alguns estão até que certo ponto satisfeitos com a vaga pela Copa Libertadores, muitos estão revoltados pelo ano. Alguns, beleza, a temporada foi ruim, mas a gente já viveu temporadas piores em nossas vidas e agora é esperar para a gente ver o que vai acontecer. Mas, no meu entendimento, para a gente terminar essa temporada de uma maneira aceitável, é conseguir essa vaga na fase de grupos da Copa Libertadores América. O Botafogo está 9 jogos invicto, né? Agora vamos ver o que o David Ancelotti vai fazer nessa última partida lá no estádio Newton Santos amanhã às 16 horas. Estaremos lá acompanhando tudo que vai acontecer na nossa casa aqui para o canal do TF. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama aqui, ó, a nossa estrela solitária de General Severiano. O Botafogo deve divulgar amanhã, pela manhã, a lista dos relacionados. E existem ali algumas questões, né? Barbosa vai ou não para o jogo? Como a gente falou dentro do nosso giro de notícias de hoje, o Barbosa, se for para o jogo, vai não com as suas condições, né? Não vai jogar com 100% do que ele tem, né? Por causa dessa lesão que ele está no joelho, essa lesão ligamentar. E o zagueiro argentino, indo para a partida, ele vai pelo coração, pelo que ele sente pelo Botafogo. Então a gente vai ter que ver se o técnico David Ancelotti vai colocar o Alexander Barbosa, já que o David Ricardo foi expulso na partida contra o Ceará. Se não fosse isso, cara, acho que dificilmente o Barbosa iria para o jogo. Mas pela questão do David Ricardo, eu acredito que o Barbosa deva fazer um sacrifício e vá para o jogo, até mesmo porque
senão o Botafogo vai colocar o Gabriel Bahia, que não foi colocado pelo David Ancelotti em partidas mais tranquilas. Imagine em um jogo como esse que tem caráter de decisão. Eu não acredito que o David coloque o Gabriel Bahia na partida de amanhã. Então, se eu tivesse que fazer uma fezinha na VBET, eu colocaria que o Barbosa vá a campo. Já do meio para frente, a gente não deve ter tantas modificações, né? Fica a minha questão do que ele deve fazer em relação às beiradas de campo. Eu acredito que ele vá com Raul no gol, na lateral direita Vitinho, zaga com Marçal, Barbosa e Alex Telles, meio campo você tem Alan ou Newton junto ao Marlon Freitas, Arthur, Montoro e eu acredito que Santi Rodrigues pela esquerda no comando de ataque. O Botafogo deve jogar com Arthur Cabral ou Kadir. Eu acredito que ele vá com Arthur Cabral. É um bom time, é um jogo em que a gente tem que ter uma concentração muito forte. O Fortaleza, é um time que tem as suas obrigações. Inicialmente eles estão fora da zona de rebaixamento, mas se você tiver modificações, o jogo do Vitória, o jogo do Inter, o Fortaleza, ele pode entrar na zona do rebaixamento, e isso pode mexer com o que eles querem em relação à partida. É um jogo em que as duas equipes precisam do resultado positivo. Se o Botafogo vencer, aí vai jogar uma pressão lá para o Maracanã, e se o Fortaleza vencer, vai sair da zona de rebaixamento, não vai cair. Então eu acho que, para não depender dos outros, o Fortaleza, no meu entendimento, não vai jogar encostado lá atrás. Mas a característica do técnico Palermo a respeito do que ele fez para a equipe ter uma boa invencibilidade que tem hoje, é um time com uma transição muito rápida, um time bem forte defensivamente, e eu acredito que seja assim amanhã. Eu acho que o Botafogo terá a bola e a equipe do Fortaleza vai jogar na transição. Eu acho que vai ser um jogo nessa linha. O Léo Dantas vai trazer tudo amanhã dentro do Giro de Notícias para falar sobre o Fortaleza, o nosso adversário. Mas o Botafogo tem que ter um jogo consciente, sabendo tudo o que essa partida tem em relação aos objetivos para a gente nessa temporada. O Botafogo ele tem que entrar em campo sabendo que a vitória ela nos dará condições de ou ficarmos em quinto lugar ou a gente ter que esperar uma vaga na fase de grupos através da Copa do Brasil com Fluminense ou Cruzeiro, se o Fluminense, claro, vencer o seu jogo ficando na quinta posição, e a gente tem que ter as chances que a gente pode ter. Mas para termos essas chances da fase de grupos, o Botafogo tem que fazer a sua parte dentro de campo, que é vencer o Fortaleza, que é honrar os torcedores que lá estarão no estádio Newton Santos e, claro, os milhões que acompanharão o jogo em suas casas. Então, meus amigos, é isso. Compareçam ao estádio Newton Santos, incentivem do primeiro ao último minuto. Se vocês quiserem cobrar, xingar, todo mundo está no direito porque pagou o ingresso e é assim que tem que acontecer. Entre na Aposente Fácil, que é parceira do meu canal, se você está em busca do seu benefício previdenciário. Aposente Fácil é parceira, eu recomendo, QR Code está na tela, link está aqui embaixo no nosso primeiro comentário. Beijos, fiquem com Deus, volto, se Deus quiser, amanhã às 6 da manhã com o nosso pré-jogo e às 18 horas, live pós-jogo no estádio Newton Santos. E a agendinha do Resenha com TF, tá? Terça-feira, 18 horas, um bate-papo com um jornalista e grande. Ele está participando muito bem do documentário do Botafogo das Cinzas ao Fogo, que é o PC Vasconcelos. Ele estará com a gente na próxima terça-feira, às 18 horas, lá no Resenha com TF, ao vivo. Participem, mandem as perguntas para o PCzinho. Tamo junto, abraço, fui, fiquem com Deus, fogo nele.